A ação do ódio na Terra. Fundamental que a gente consiga, nesses nossos tempos em que os nossos destinos estão sendo definidos, em termos espirituais, muito mais que os nossos destinos materiais, que a gente possa pensar sobre na Terra, na vida, no universo, como um grande campo de ação de forças. É isso que Jesus nos convida ao dizer para os discípulos, prevendo os tempos que ocorreriam logo depois da partida dele na terra. Disse o Mestre assim: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis, os cristãos, os verdadeiros seguidores da paz e do amor, odiados de todos serão por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Está lá em Mateus 10, versículos 21 e 22. Tempos estranhos esses, parecem únicos e têm peculiaridades próprias, mas ao longo da história, muitas ações aconteceram como essas que nós estamos vivendo. Muitos delírios coletivos, massacres, crimes contra a humanidade aconteceram e nós, estudando esses períodos, assistindo filmes, lendo livros, nós nos espantamos. Como pode que povos tão ilustres, tão aculturados, possam ter entrado em delírios tão profundos? O que acontece com o ser humano? E esses eventos tristes, essas perseguições, esses delírios de massa, aconteceram praticamente envolvendo todas as etnias do mundo. Só como exemplo, os loiros brancos de olhos claros que tantos idolatram ao longo do mundo já foram chamados por Roma de bárbaros, com preconceito, inferiores ao que os romanos, naturalmente, consideravam a grande cultura da história, do mundo, da humanidade. Roma perseguiu não apenas os bárbaros, mas também pelos quais seria superada depois, mas perseguiram também os cristãos, os quais, pelo menos a título de cristianismo, a dominariam depois, tornando Roma símbolo do cristianismo. Mas ao longo da história, judeus foram massacrados e massacraram, árabes e cristãos os massacraram e foram por eles massacrados. Etnias negras se perseguiram entre si na África e foram perseguidas por todo mundo com a tenebrosa página da escravidão negra. Os índios, por toda parte, foram massacrados pela civilização ocidental e oriental. A história humana é praticamente uma história de vinganças mútuas, onde todos foram perseguidores, todos foram perseguidos. E por que isso? Qual é a base disso tudo? O combustível das perseguições, das campanhas, dos massacres, das guerras é sempre o ódio. O ódio é a base, o caldo de cultura
a partir do qual as grandes perseguições acontecem. O combustível diante do qual só é preciso depois acender o fogo. Nós, nesses tempos de transição planetária, precisamos desse alerta. O cheiro da gasolina está no ar. No Brasil, particularmente, há muito tempo se digladiavam e se excluíam e se perseguiam os povos do norte, os povos do sul, os brancos e os negros. Agora, o grande embate tem sido entre esquerda e direita. Os ódios continuam sendo, o ódio continua sendo combustível para grandes manipuladores, encarnados e desencarnados, que ocupam postos-chave de governos, de mídia, de instituições poderosas que estão por trás de governo e mídia, como o sistema financeiro, indústrias, grupos ideológicos que permeiam, que têm agentes em todas esses postos-chaves, pensando, se colocando como grandes jogadores, como deuses manipuladores de mentes e forças. No meio disso, nós. Quem somos nós? Como agiremos nós diante de tudo isso? Ressalta como fabulosa receita de bem viver nesses tempos a orientação de Jesus. Vigiai e orai. Sede prudentes como as pombas, como as cobras, e pacíficos como as pombas. São maravilhosos esses conselhos, essas orientações, e oportunas, que nós percebamos tudo o que acontece à nossa volta, mas não para mobilizar raivas e ódios, porque senão nós faremos o jogo, multiplicaremos o combustível da dominação, da perseguição, da violência. Sejamos pacíficos e perspicazes. No âmbito interior, vigiemos nossos próprios sentimentos, o que os faz e quando eles começam a se desarmonizar e alcançar níveis desarmônicos, para então mobilizar ações de harmonização. Procure desde já ter à disposição mecanismos de harmonização, que podem genericamente ser chamados de orações, mas que superam muito o âmbito que comumente se chama de orações. Imagens de entidades de luz como Buda, Lao Tse, Maomé, Maria, Jesus. Imagens da natureza desabrochando, de animais se acarinhando, músicas que tocam o nosso coração e que nos elevam o padrão vibracional, práticas de convivência, de toque, de cheirar, de conviver com a natureza. Todos esses mecanismos, especialmente a respiração profunda e acompanhada de uma mentalização de luz quando inspira e escura quando expira. São mecanismos fabulosos que nós precisamos ter à mão, ter em mente, para quando percebermos que a escuridão se aproxima e ameaça nos dominar,
nós possamos agir, reharmonizar. Numa palavra, na palavra luminosa de Jesus, vigiai e orai para não cairdes em tentações. Tem melhor do que isso? Fique atento, meu amigo. Fique atento com o movimento do mundo e com a repercussão que o movimento do mundo causa em você. Nós não precisamos fugir do mundo, apenas estando no mundo, não sermos do mundo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentações. Atenção permanente, mas alegria e confiança, porque Jesus está no leme. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Até a próxima. Muita força, muita lucidez. Grande abraço.